Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. E hoje o tema é livre. Manda para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 98768... Peraí, eu confundi com o da 102, né? 988775550, tá bom? 988775550. Dr. Robson vai responder a sua pergunta e também você pode deixar aqui no nosso Facebook ou 3421-2272. Doutor, bom dia. Aqui tem um cachorro que faz 2 semanas que não quer comer. O que ele come? Alguma coisa de carne? Está gostando da ração de animal? Pó de trigo. Queria que o senhor me explicasse. E aí, Ana Maria? Ana Maria, isso não é comum acontecer. A falta de apetite é normal acontecer em virtude de alguma doença, né? O animal muitas vezes deixa de se alimentar porque está com algum problema em alguma parte do corpo. Aí ele pode ter uma doença sistêmica, pode ter um problema no estômago, pode ter um problema no fígado e ele para de se alimentar, tá? Agora, essa questão dele estar gostando de comer pó de trigo, que é pó de trigo, Marcos, para você ter uma ideia, é uma ração que é utilizada para animal aí de produção, né? Que seria bovino, caprino, ovino, também usado para equino, que não é animal de produção, mas é utilizado também. Então não é comum ele se alimentar disso, embora que seja uma alimentação que tem aí 16% de proteína, tem em torno de 75, 77% de energia, uma ração que vai alimentar e nutrir. Porém, não é comum isso acontecer, tá? Você tem de ver aí o que é que realmente está causando para que ele não queira estar se alimentando. O ideal é que você tentasse fornecer ele uma alimentação aí de cão que tenha uma proximidade com a utilização do farelo de trigo. E também não é o ideal, por exemplo. Não é o ideal, Marcos, porque o farelo de trigo, apesar dele ele é um alimento que tem uma digestibilidade alta, né? Então o animal vai provavelmente apresentar quadros de diarreia, alguma coisa nesse sentido. Tudo que você dá para o animal, ele come? Não. O gato é extremamente seletivo. O cão ele é mais seletivo também, né? Ele tem um pouco de seletividade. E quem aí gosta de cão e gosta de gato, que fornece alimentação, sabe que tem alimentações que ele não come de jeito nenhum. Por mais que você forneça, eles não vão gostar daquele tipo de alimento. Principalmente o gato é extremamente seletivo. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir? Bom dia, Marcos Dantas. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao veterinário, porque aqui meu cachorro nesse período cria tanto carrapato e se coça bastante, está criando uns caroços de massa na barriga e perto do pênis dele está criando um caroço grande de massa. Eu queria que o veterinário me dissesse o que é que eu posso fazer. Ele tem dermatite alérgica, que eu já levei ele para esse mesmo veterinário que está aí na rádio, onde ele se coça, se fere, e todo dia eu tapo carrapato, mas todo dia cria. Eu sou Maria de Jesus, do bairro Soledade. E aí, doutor Robson? Maria de Jesus, veja só, você faz aí 3 perguntas. A primeira pergunta é quanto à questão por que nesse período seu animal cria muito carrapato. O carrapato, ele põe ovos, né? E esses ovos, eles eclodem, eles nascem principalmente quando tem condições satisfatórias de temperatura, umidade e pressão atmosférica. Então, esses 3 fatores nesse período agora chuvoso é onde na nossa região ocorre o maior favorecimento. Então encontra a temperatura ideal, que é uma temperatura não tão quente, a pressão atmosférica melhora na região da gente e a umidade também relativa do ar também melhora. Então é onde ocorre o melhor favorecimento para a eclosão desses ovos e o aparecimento maior desses carrapatos. Então é nesse período chuvoso onde você vai observar aí bastante presença de carrapato no seu animal. A outra pergunta que você faz é por que ele se fere muito nos locais onde por várias partes do corpo, mas principalmente nos locais onde tem a picada do carrapato, porque existe um problema em cão que chama DAPC ou DAPP, que é dermatite alérgica à picada de carrapato, dermatite alérgica à picada de pulga. Tem uma substância na saliva do carrapato que irrita aquele local, e por si só o animal tem alergia a essa picada e essa substância da saliva, causando ali um processo inflamatório e um processo irritativo.
né? Aí dando uma dermatite alérgica a essa picada de carrapato. E esses nódulos que ele aparece aí no corpo em geral, aí tem de fazer uma avaliação para verificar se isso aí é um processo alérgico ou se já é outro comprometimento maior aí no seu animal. Outra pergunta, doutor, como faço para desacostumar a minha poodle que insiste em dormir na cama? Tenho medo de que transmita alguma doença. Primeira coisa que você tem de fazer é impedir que ela tenha acesso à cama, né? Se ela está conseguindo subir na cama, ou ela salta muito, né? Ou então ela fica pedindo até você ter pena e pegar ela e subir e botar ela na cama. Aí pode estar acontecendo isso aí. Se for a questão dela estar saltando para a cama, você vai ter de colocar ela para dormir em outro ambiente, até ela se acostumar. Ou amarrar ela em um local que ela não consiga saltar até ela se acostumar. Então tem esses dois aspectos. E se for o aspecto da pena, Marcos, de pegar ela nos braços e subir para a cama, porque ela fica pedindo, fica chorando, aí é uma questão de você ter como é que eu vou até falar, Marcos? Você ter a noção que isso aí para você é prejudicial e que você não deve ter pena e não deve colocar ela na cama. Então é mais aí uma questão comportamental pessoal mesmo. Então vamos aqui deixar bem claro, o cachorro ele não aprende sozinho a dormir na cama, né? Ele pode até aprender, Marcos, se ele tiver acesso à cama. Aquela história de antigamente que a gente escutou muito, eu quando criança. Por que o cachorro entrou na igreja? Né? Porque encontrou a porta aberta. Muitas vezes o animal, por que o animal foi para a cama? Porque ele sentiu ali um ambiente confortável, ou ele saltou e foi para lá, ou então alguém colocou ele lá e ele se acostumou e gostou. Por quê? Porque tá quentinho, né? Porque tá próximo de você, porque ele quer receber carinho e transmitir carinho. Então, se for a questão de quentinho, coloca uma caminha perto para ele, coloca uns agasalhos, uma camisa com seu cheiro, né? Bota um perfuminho lá com a camisa sua, que possa ser que ele esteja querendo sentir seu cheiro e seu calor. Então é mais uma questão de adequação. E essa outra preocupação do nosso ouvinte, ela é pertinente do fato da cachorra dela dormir na cama transmitir doença para ela? Marcos, existem algumas doenças sim que podem ser transmitidas em virtude desse contato mais próximo do animal para com o homem, né? Algumas verminoses, aí nós temos algumas sarnas que podem ser transmitidas. Agora aí tem de ver se o nível de cuidado também que existe com esse animal, a questão de vermifugação, a questão de higiene pessoal desse animal também é muito relacionada a esses problemas. Então, para ser bem direto e reto no assunto, o ideal é não dormir na cama. O ideal é não dormir na cama. Ok. Dr. Robson, problema de fungo na pele, problema de pele, o tratamento é demorado? Qual a estimativa de tempo para o animal ficar bom? Existem problemas de pele que você consegue resolver aí com 15 dias, como existem problemas de pele que você pode levar 90 dias, como existem problemas de pele que você muitas vezes não consegue resolver, principalmente quadros de malacesiose, que é um fungo que tem muita resistência e você pode levar bastante tempo para você retirar essa malacésia totalmente da pele do animal. Tem mais pergunta? Bom dia, Dr. Robson. Bom dia, Marcos, querido. Eu queria saber, Dr. Robson, se é preciso, é necessário lavar as mãozinhas das minhas gatinhas quando elas saem. Só duas que gostam de sair um pouquinho de manhã. Quando amanhece o dia, eles saem um pouquinho, mas elas ficam tudo dentro de casa. Mas mesmo assim, eu estou lavando as mãos com água e sabão das gatas, porque disseram que pode transmitir o vírus. É verdade? Bom dia. Bom dia, minha querida Dilma Brito, e aí? Dilma, veja só, essa questão de animal estar transmitindo o coronavírus, isso não é verdade, tá? Que fique bem claro. Os animais, eles podem se contaminar com o coronavírus em virtude, se alguém tiver doente, tá? Pode transmitir para eles, mas eles transmitir para a gente, isso ainda não é verdade, tá? A questão de fazer a higiene das patas dos animais seria deles pisarem em alguma secreção que alguém passou na rua, um escarro,
um espirro, né? E eles saírem levando o vírus nas patas para dentro de casa. O que você está fazendo é louvável, é interessante que seja feito. Porém, é importante a gente lembrar que o gato ele faz a higiene pessoal, tá? O gato ele tem o hábito de fazer as lambeduras. É mais comum se chamar o banho de gato, né? E nesse banho de gato, nessa higiene que ele faz pessoal, ele ali já faz a lambedura das patas, fazendo a sua higiene. Consequentemente, aí, se ele estivesse transportando aí o vírus, ele faria ali a destruição através da saliva. Talvez seria mais importante você ter a periodicidade de estar passando pano, né, no chão da casa com produtos aí que destruíssem o vírus, que fosse mais interessante do que você estar lavando as patas dos animais periodicamente. Tem mais pergunta? Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor. Aqui quem fala é Ana Maria. Eu gostaria de saber que se dar fruta com as minha menina que criou uma puda, é uma cachorra, um poodle, sendo fêmea. Ela é bebê ainda assim, acho que ela já está com uns 5 meses. Se tiver, ela gosta muito de frutas. Toda fruta que der ela come. É prejudicial para ela ou não? Eu não é. Veja só, o animal é carnívoro, né? O cão é carnívoro. Hoje está se transformando ele num animal onívoro, né? E você tem de ter a preocupação de saber qual a fruta você está dando. Qual a fruta que você não pode dar. Aí você não pode dar uva, né? Porque a uva ela pode causar um problema renal, tá? Ela seria nefrotóxica. Então você tem de ter essa preocupação. Quanto à questão de outras frutas, Marcos, desde que não seja a fonte principal da alimentação dela, eu não vejo problema. Você pode dar como uma sobremesa, então? Isso seria desde que você... Porque tem gente que faz o seguinte, tem gente que o que está comendo joga para o animal. Isso aí não está correto. Porque o animal perde o hábito de querer se alimentar, porque ele fica sempre esperando petiscos, né? E ele não vai querer comer aquela outra alimentação que seria a ração, que é quem vai alimentar e nutrir ele durante todo o dia, tá? Então tem de ter só essa preocupação. Tem mais pergunta? Bom dia, Marcos Dantas. Eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Robson. Era que eu tinha um cachorro daquela raça bode collie. Aí eu moro no sítio. Ele saiu para um cercado aqui com a gente. Quando chegou já de tardezinha, comeu, né, normal. E tava aqui no terreiro, aí deu um grunhido bem grande e ficou todo duro. Aí logo morreu. Ele poderia dizer mais ou menos o que pode ter sido? E aí, Dr. Robson? Amigo, eu também sou produtor rural, conheço o que acontece na zona rural, né? Muitas vezes o pessoal coloca, Marcos, chama bola, né? Que é um veneno para matar aí raposa, para matar até cão, né? Que eles utilizam. E eles pegam uma bolinha de sebo, fura um buraquinho, coloca o veneno dentro e fecha essa bola de sebo. O animal ele se alimenta muitas vezes quando come essa bola de sebo e ele sai, e quando vai chegando em casa essa bola de sebo vai desmanchando e o produto é eliminado, né? O veneno é eliminado, causando o óbito do animal. Infelizmente, pelo histórico que você conta, é o que pode estar acontecendo. Agora pode ter sido várias coisas, pode ter sido um infarto, né? Pode ter sido diversas coisas, mas a maior probabilidade, pelo histórico que você fala aí, de estar na zona rural, de ter sido uma morte súbita, tudo isso aí, aparentemente está mais relacionado a esse quadro de intoxicação. O ouvinte quer saber o seguinte, diz que o cachorro dele adora massa, né? Pão, bolacha, é prejudicial? Do mesmo jeito que o ser humano que come muita massa tem aumento de triglicérides, né? Aí o cão também vai ter. Então, se você tem aí esse excesso de massa para o animal, você vai ter problema de colesterol, aí muitas vezes você vai ter problema principalmente de triglicerídeos, você vai ter problema de um desequilíbrio da questão aí
no animal. Então você também vai ter esse problema, Marcos. Tem que ter esses cuidados. Um pãozinho de vez em quando, não? Aí é essa história de petisco, né? O que eu digo muito, às vezes o cliente chega, o que é que eu posso dar? Eu digo tudo, né? O que é que eu não devo dar? Aí não, o que você não deve dar é uva. A uva passa, você não deve dar chocolate, você não deve dar cebola. Isso aí você não deve dar na alimentação do animal. Agora, o que você tem de botar na cabeça é qual vai ser minha principal fonte de alimentação. Qual vai ser a quantidade maior de alimento que eu vou fornecer para meu animal que não cause prejuízo. Então isso aí é o que é importante, que seria a utilização de uma ração de boa qualidade. Outra pergunta, uma gata pode cruzar com mais de um gato e ter filhotes de mais de um gato? A gata é muito seletiva, porém, dependendo de qual seja a gata, se ela tiver 5 filhotes, ela pode ter 5 filhotes de pais diferentes. Bom dia, surgiu um caroço no pênis do meu cachorro, ele está lambendo muito, já está irritado, e aí? Esses caroços de pênis, Marcos, tem de avaliar. A maior possibilidade que existe em aparecimento de caroços em pênis é um tumor venéreo transmissível, que é o TVT, que é o tumor de Stick, né? Que é um tumor que ele passa de um animal para outro, às vezes através de uma cruza, aí uma cadela está com TVT e o animal cruzou, então é um câncer transmissível, tá? É um tumor venéreo transmissível. E teria de fazer aí uma histopatologia ou uma citologia, principalmente é mais utilizada a citologia, que é um exame para você identificar se isso realmente é ou não esse tumor de Stick e iniciar, se for, a quimioterapia. Outra pergunta, por que o cachorro come fezes de gato? Olha, essa questão é coprofagia, né? Essa questão de você estar se alimentando, o animal gostar de alimentar-se de fezes. Aí tem de ver se está havendo algum desequilíbrio nutricional aí nesse animal. Porque às vezes ele tem deficiência de fibra e tem essas características de estar se alimentando de fezes. Mas muitas vezes também isso aí é uma questão de desequilíbrio aí de minerais ou comportamental. Então às vezes é uma questão comportamental e ele está se alimentando de fezes. Bom dia, Dr. Robson. Meu gato comia muita ração, só queria ração, agora não quer mais. Então fico mudando a comida dele. Ele passa poucos dias comendo a mesma comida e depois não quer mais. O que pode ser? Olha, eu falei a vocês no início do programa que o gato é bastante seletivo. Ele gosta de se alimentar, de ficar bicando, né? Não come 100% uma ração só. Gosta de ficar ali sempre trocando, mudando de ração. Mas também pode ter problema relacionado à boca. É muito comum hoje, principalmente cães e gatos, estarem com problemas a nível de boca, a nível de gengiva, a nível de dente, problema de placas bacterianas, que seriam os tártaros. E está causando aí uma gengivite ou viroses em gatos hoje, que causa muita gengivite e dá desconforto quando ele vai se alimentar e ele para de comer aquela ração. Então você pensa que ele está enjoado de comer a ração, onde na verdade ele está sentindo dor ou incômodo ao mastigar e ele para ali de comer aquela ração. Quando você troca, é uma coisa novidade para ele, ele vai e volta a se alimentar por pouco tempo. Então o problema principal seria uma gengivite ou então placas bacterianas, tártaros, alguma coisa nesse sentido relacionada à boca, onde você deve fazer uma avaliação odontológica nesse animal. Gostaria de saber quais vacinas para gato e cachorro que nunca foram vacinados e que têm em torno de 1 ano e 6 meses, mais ou menos, porque peguei eles na rua, 2 cachorras e um gato, estão com mais ou menos essa idade hoje e quero vacinar. As vacinas que você deve dar seria a vacina de raiva e as vacinas de virose. Tanto vai servir aí as vacinas específicas para gato, como as vacinas específicas para cães. Então seria aí, e você também fazer a vermifugação desses animais. Dr. Robson, na minha rua tem uma cachorra, deram uma vacina para não engravidar, mas ela já estava grávida. Então ela emagreceu muito, é normal isso? Não é normal, isso aí geralmente esses animais, quando você faz isso, eles desenvolvem algum problema que seria ou a morte dos filhotes,
aí no útero desse animal, ou esse animal vai desenvolver aí um quadro de uma infecção uterina, que seria uma piometra, tendo necessariamente de você fazer aí uma intervenção cirúrgica para você resolver esse problema. Joana Dark pergunta: eu tenho uma gatinha que completou 5 meses, dia 15 deste mês. Eu já posso fazer a castração da mesma? Joana Dark, pode sim. Esse período aí, 5, 6 meses, aí já pode fazer, até, se você não quer para reprodução, até no máximo 7, 8 meses, senão aí logo ela vai entrar no cio. A Laiane pergunta: doutor, adotei uma gatinha de rua para criar. Ela foi castrada esta semana. Como eu devo proceder com o curativo? Você tem de pegar a orientação com quem castrou, mas a orientação pós-cirúrgica é você manter a medicação que foi prescrita pelo profissional, que eu não sei qual foi a medicação que foi prescrita, e você fazer a higiene do local. Tem diversos produtos que podem ser utilizados, mas o que mais se utiliza é você fazer a higiene, a limpeza do local, principalmente com povidine, né? Povidine, e manter esse local protegido para impedir que o animal tenha acesso, porque o gato gosta muito de abrir a cirurgia, né? Tirar os pontos com a boca. Ele fica lambendo, levando bactérias para o local da cirurgia, como também ele fica tentando tirar ali os pontos da cirurgia, e você tem de impedir que ele tenha acesso. O Sandoval pergunta: meu cachorro tem um fungo, como devo tratar? Você tem de primeiro saber esse fungo, qual é o tipo de fungo, né? Tem diversos fungos. Aí, por exemplo, existe malacesiose, que seria o fungo mais normal, mas também tem aí uns fungos que você tem de tratar com antifúngicos específicos e por determinado tempo de duração. Tem fungo que você pode tratar por até 1 ano, né? Aí um exemplo é a esporotricose, que seria um fungo e que tem um determinado medicamento específico. Então meu conselho para você é que você faça uma citologia para identificar qual fungo está atuando e você vê qual a medicação mais específica para utilizar, se seja tópica através de shampoo, seja oral, ou você vê aí qual a medicação vai ser indicada. Minha gata pariu há cerca de 1 mês e ontem ela comeu os gatinhos, mas ela não passa fome nem sede. Isso pode ser da natureza dela? Pode ser da natureza, Marcos. É comum e a gata come os gatinhos? É comum acontecer, principalmente os machos que matam a prole dos outros, né? Isso é comum acontecer em gato. O macho, a fêmea cruzou com outro macho e nasceu a ninhada. Como os filhos não são dele, ele vai lá e mata os filhotinhos para que não ocorra a proliferação da prole daquele outro macho. Quando ocorre isso aí em fêmeas, aí já com 30 dias, provavelmente ela ou está próxima a entrar no cio, ou está no cio e está incomodada com os gatinhos que estão ali todo tempo tentando mamar nela. Então isso aí é comum acontecer isso aí em gatos. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor. Eu criei um gato aqui, eu tenho um gato, e mais de uns dias está aparecendo um inchaço ao redor do pescoço dele. A gente olha, não tem nada. Só que quando passa 2, 3 dias que isso acontece, do aparecimento dessa inchação, estoura e fica um buraco muito grande. Aí sai uma secreção. Só que também cicatriza rapidamente. De vez em quando, assim, de mês em mês, 15 dias, tá aparecendo isso. O que pode ser isso? E aí, doutor Robson? Max, isso pode ser várias coisas, né? Entre elas, por exemplo, um aumento de uma glândula salivar é uma possibilidade. Pode ser outra possibilidade, é uma infecção dentária, também pode estar ocasionando isso. E outras coisas que podem estar acontecendo também seria aí uma inflamação de um linfonodo que infeccionou e também pode causar, ou infecção bacteriana que esteja localizada nessa área que fica causando esses abscessos recidivantes. Na verdade, seria um abscesso só, que ele enche, estoura, aí ele cicatriza novamente, porém a bactéria ainda continuou lá no local e ele vai encher novamente em virtude da multiplicação.
Isso aí teria de fazer uma avaliação para identificar qual realmente a causa e fazer a prescrição adequada. Bom dia, Marcos. Marcos, pergunta aí ao doutor. Eu tenho uma pudozinha, ela é louca por massa. Pergunte a ele se tem algum problema dela comer massa, pão, alguma coisa assim desse tipo. Já respondeu, mas é isso. Marcos, tem problema sim, vai depender da quantidade de massa que você forneça para ela, tá? E essa massa ela pode estar levando aí um aumento de triglicerídeos, principalmente para esse animal, causando aí um problema mais sério futuramente e também causando obesidade nesse animal. Bom dia, Dr. Robson. Bom dia, Marcos Dantas. Eu gostaria de tirar uma dúvida, porque minha cachorra, uma poodle, ela tem um problema muito grande de seborreia. Eu já fiz vários tratamentos, só que quando termina o tratamento, volta toda a seborreia novamente. Eu gostaria de saber se isso é mesmo da pele de cada cachorro ou se isso tem a ver com a alimentação que eu dou a ela. Eu gostaria de tirar essa dúvida. Robson. Provavelmente é do animal, Marcos. Provavelmente aí não vai estar relacionado a... Você tem de investigar, mas provavelmente não está relacionado à alimentação. Tem animais que têm esse excesso de produção pelas suas glândulas, né? pelos folículos. Aí pilosos produz essa quantidade grande causando essa dermatite seborreica aí, dessa secreção que eles produzem. Então você tem de fazer aí, infelizmente, muitas vezes uso de medicação contínua aí, de shampoos contínuos para você tirar esse excesso aí que fica na pele. Bom dia, doutor. Eu tenho uma cachorrinha poodle, ela tem 5 meses. Só que ela tem um problema de morder muito a gente, mal dos pés. Eu tenho que amarrar ela para não morder. Ela morde direto, ela não para. O que será? Brincadeira. O que será ela querendo brincar com você, querendo chamar a atenção, querendo que você brinque com ela. Aí é uma criança, é uma poodlezinha que está aí na fase de crescimento e que ela quer brincar. Na verdade, o que ela quer é extravasar a energia acumulada que ela tem. E na hora que você chega perto dela, ela fica tentando lhe morder para dizer: eu estou aqui, estou aqui, estou aqui. Brinque comigo, brinque comigo, brinque comigo. É isso aí. Então você tem de ter também essas brincadeiras. E pelo período que ela diz, 5 meses de idade, provavelmente também nesse período é onde está ocorrendo a troca dentária. Saindo aí, caindo os dentes de leite, que seriam os dentes decíduos, né? E nascendo os dentes definitivos, e ela tem a necessidade, né, de ficar mordendo para tentar aliviar, cair os dentes decíduos e aliviar um pouco a pressão da gengiva desses dentes que estão nascendo. Aí você pode estar utilizando aí brinquedinhos, pode estar utilizando ossinhos que tem, para fazer com que ela não vá destruir daqui a pouco, vai começar a destruir pé de mesa, vai destruir sandália, vai começar a ter aí, querer morder objetos. Então dê aí principalmente esses ossinhos que vai facilitar consideravelmente aí a diminuição dessa gengiva. Para fechar... Bom dia, eu tenho uma cachorra pincher, que ela gosta de comer melancia. Agora ela só gosta gelada. Quero saber se isso ofende. Melancia gelada para cachorro. Melancia gelada ofende? Marcos, volta a lhe dizer. Se ela não tiver sensibilidade, porque eu já vi animal intoxicado com melancia, tá? Que ela não tenha quadro alérgico, não tem problema, dependendo da quantidade que você forneça, tá? Agora, se ela tiver quadro alérgico, aí se você der um pedacinho de melancia, ela vai se intoxicar. Aí tem de ver se o animal tem ou não a questão de alergia aí. Se ela já está acostumada a comer, eu não vejo problema, desde que a quantidade que você dê não vai extrapolar e ela causar uma toxinfecção alimentar. Então não é o fato da melancia estar gelada não, né? Não é o fato da melancia estar gelada. Aí a questão é porque ela gosta, porque deve refrescar mais o paladar dela. Ok, Dr. Robson, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, Centro de Caicó. Telefone de contato, 3421-1263. Você pode seguir a Veteripet no Instagram, instagram.com/Veteripet Caicó. Dr. Robson, até sexta-feira, se Deus quiser. Até sexta-feira e um bom final de semana a todos.